Fala galera, sejam todos bem-vindos a mais um Papo Empreendedor Podcast. Nosso podcast que fala sobre gestão, empreendedorismo, negócios e sobre o dia a dia de quem está empreendendo e mudando o jogo do empreendedorismo brasileiro. E quando a gente fala de economia, de Brasil, existe uma das áreas que é a base desse país e que eu sou muito grato e honro e sempre honrei muito, que é o agronegócio. Como o poder do agronegócio move esse país e dá estrutura para uma economia tão forte como a nossa e tão poderosa como a nossa, ainda que tenhamos todas as intempéries aí dos últimos anos e das últimas décadas. E hoje a gente vai falar de agronegócio e como a gente conecta a internet ao agro e como isso se conecta fazendo com que os negócios prosperem e que os produtores rurais, os empreendedores do agronegócio também tenham resultados. Para falar desse tema com a gente, Wesley, o fazendeiro, seja muito bem-vindo. Cara, você fala bem, viu? Um dia eu vou aprender. Um dia eu vou aprender a falar tão bem que nem você, assim. Tem dia que tá numa dicção Tata Werneck, tem dia que tá com uma boa dicção, e assim tá tudo certo. E é Não, isso que cara, é empreender. Não, maravilhoso, muito bom. Mestre, seja muito bem-vindo, muito obrigado pela sua disponibilidade, de tempo, de energia, de agenda de estar aqui com a gente. E aqui no Papo Empreendedor a gente tem uma tradição. Quem se apresenta é o nosso convidado. Então, sinta-se em casa e fala pra nossa galera, viu? Fala bem, aí começou. Normal. Fala pra nossa galera quem é você, um pouquinho da sua história, um pouquinho daquilo que você faz, pra gente começar esse papo. Cara, antes de qualquer coisa, quero agradecer o convite, tá? Me sinto muito honrado, de verdade. Eu acho que assim, a gente precisa ter cada vez mais canais e pessoas dando voz a quem empreende, né? Que empreender aqui no Brasil não é fácil, você sabe bem. Tem que ser meio testa de ferro, às vezes, peitar muita coisa, lei que muitas vezes vem para derrubar o empreendedorismo, quem está gerando emprego, quem está trazendo novas oportunidades. E ver alguém, um jovem, assim como eu também, fazendo isso é, assim, de dar os parabéns. Então, antes de qualquer coisa, parabéns, de verdade. E falar da gente, cara, é meio complicado, né? Falar de nós. Vou até falar pra sua audiência aqui, eu tenho mania de falar errado mesmo, mas o povo já me conhece assim, então tá tudo vamos certo. Falando assim, tá? Então não tenha medo também de enrolar a língua, porque não é meio do interior, nós fala meio caipirado mesmo. Mas, cara... eu, como você disse, me chamo Wesley, meu apelido é fazendeiro, então me encontrar por aí pode chamar de fazendeiro. Sou nascido e criado aqui em São Paulo, capital, mas a família é grande, né, do interior, até tava brincando aqui. A gente tem costume de falar que tá na Bíblia, né, crescer e se reproduz. A gente não cresceu muito, mas que se reproduziu, a família é grande. E, cara, sou um jovem cristão, empreendedor também. Lancei recentemente, inclusive, o Portal do Fazendeiro, um portal de notícias voltado para o agronegócio. E eu mostro, mesmo morando aqui em São Paulo, né, eu mostro como o campo, como o agro pode transformar vidas. O agro ele vai muito além da alimentação. O agro tem essa questão da cultura, de valores, da tradição. E eu procuro resgatar isso daqui um pouquinho com a força da internet, com entretenimento e tudo mais. Basicamente isso. E cara, a gente vai mexer no doce. E como que foi a ideia de começar esse conteúdo, de se tornar um influencer aí do agronegócio? Eu acho que é legal que você traz isso muito da tradição. E quando a gente, de fato, pensa em agronegócio, produção rural, pequeno produtor, a gente precisa honrar quem veio antes da gente, né? Exato. E a gente veio desse movimento, a gente está nesse movimento. Eu particularmente não curto quem fala, o agro é o vilão. Tá, porra, você tá comendo o quê? Tá comendo abacaxi feito vai comer pedra, pô. Numa impressora 3D? A gente precisa honrar, né, aquilo que a Terra nos produz, inclusive. Sim. Como foi a ideia de montar esse projeto e começar a fazer conteúdo voltado pro agro? Cara, eu cada dia que passa, eu acredito mais que foi um chamado mesmo que eu tenho. Porque eu tinha tudo para não me aproximar do agronegócio, né? Nasci na capital de São Paulo, apesar do agro abastecer aqui a nossa cidade, mas o contato com o agronegócio em si não faz muito parte do dia a dia das pessoas, né? Porém, de toda forma também, quando eu era moleque, já cresci ali no meio da família, ali, indo para rodeio. Eu gosto muito de sertanejo, tenho uma história muito, muito forte assim, com sertanejo. Inclusive... eu falo assim que é um chamado justamente porque, como eu disse, sou cristão e o meu primeiro encontro com Deus foi passando no lado de uma fazenda. Eu tinha por volta dos 8, 9 anos de idade, a gente fazendo uma viagem assim, dentro do Celtinha para Pernambuco, cara, 3 dias de viagem,
passando do lado de uma fazenda, eu acordando assim, molequinho, no som tocando sertanejo, o sol nascendo, e aquilo, ver aquela fazenda gigante assim, me encheu de uma paz tão grande que com 9 anos de idade eu falei, é isso que eu quero para minha vida. E de lá para cá eu fui vivendo, fui conhecendo um pouco mais. A minha família, a gente já criou gado também. Meu pai mexeu com gado Nelore, mas era muito distante pra gente, né? A cidade que a gente trabalhava com gado era numa cidade conhecida, chamada Bocaina. É até difícil de falar, Bocaina. Depois de Brota, Jaú, por ali. E, assim, a gente nem tinha muita experiência e era muito longe. Aquela história que o boi engorda com o olho do dono, é verdade mesmo, porque não dava pra estar lá direto. E aí meio que a gente tomou um prejuízo. E aí foi a hora que eu falei, cara, eu vou me dedicar a isso daqui. Eu não vou pegar esse prejuízo que a gente teve para servir como trauma, mas eu vou pegar como aprendizado. E comecei a estudar um pouco mais sobre agropecuária, agronegócio. E eu enxerguei que no agro, principalmente na parte do agronegócio, tinha um delay muito grande com comunicação. Porque é aquilo que eu falo, muitas vezes as pessoas tentam falar bonitinho, falar certo demais, todo mundo engomadinho. E as pessoas não querem muito entender. Por exemplo, quem está aqui em São Paulo tem uma grande dificuldade, tipo, na correria de parar para fazer uma pesquisa sobre algo voltado para o agro, entende? Então, eu até conheço um pouco mais da realidade do pessoal por aqui. O cara acorda cedo, tem que enfrentar trânsito, metrô, sei lá, marginal lotada, chuva, aí é filho chorando, mulher brigando, marido enchendo o saco, um monte de coisa, trabalho. O cara não vai parar para fazer uma pesquisa sobre agro. E foi onde eu enxerguei que o agro precisava ter uma comunicação melhor, falar com entretenimento, com as pessoas, tornar algo mais legal. Teve esse delay justamente porque, sei lá, nicho de finanças foi crescendo muito, Thiago Nigro, Natália Arcuri, nicho de fisiculturismo, empreendedorismo, o agro foi devagar, sendo que o agro representa muito para o nosso país, né? Então eu, com outros influencers, começamos a criar um movimento de propagar o agro, cada um do seu jeito, e eu acredito que chega a ser até um diferencial meu, eu até brinco, né? Da favela para a fazenda. Começando na favela até me tornar o meu objetivo de me tornar um fazendeiro. Então foi basicamente assim que começou, há cerca de uns 3 anos mais ou menos. Vai fazer 3 anos agora. Cara, você falou de comunicação, né? Comunicação ela é a chave para muitos dos nossos resultados. Sim. Né? Tudo é sobre a gente conseguir se conectar com outra pessoa, seja do outro lado da mesa, outro lado da tela. E quando a gente pensa em processos de comunicação, principalmente o período da pandemia, né? A galera aí nas redes sociais, fazendo live, fazendo conteúdo. Todo mundo falava sobre finanças, sobre cursos, né? E fazer 6 em 7. Sim, sim. E as pessoas, eu vejo mesmo que as pessoas esqueceram do agronegócio e do produtor que de repente tá lá na ponta. Só que aquele cara, de repente, ele não pode. Pode ser que ele não tenha uma rede de internet das melhores, mas muito possivelmente ele tem rede social e ele está consumindo conteúdo em algum lugar. Sim. Você acha que o mercado como um todo meio que deixou de lado e falou, eles não estão um preconceito de que o produtor rural que está lá no sertão ou no interior não está conectado na internet, então que ele não tem conteúdo? Você acha que teve um pouco dessa energia de fechar os olhos para esse público? Eu acho que sim, mas também tem o contraponto. Eu falo isso até com um pouquinho mais de ousadia, assim, cara. E com muito respeito a quem tá produzindo e tudo mais. Só que é aquele lance que eu falo, cara. O agro precisa ser visto da porteira para fora também. Então, tem muitos produtores que estão focados tanto na produção, que não é fácil, e ali tá focado, macetando ali no trabalho, na lida e tudo mais. E na hora de pegar o celular para gravar, para criar um conteúdo, eu falo, não, isso daqui não é para mim. E aí a gente vê justamente o movimento, principalmente de jovens aí, que estão começando a mostrar um pouco mais. Justamente entra naquele assunto do delay que eu falei para você. O agro, ele teve um delay para se comunicar. Então, realmente, tem um preconceito numa ponta que justamente trata o agro como vilão, porque é muito mais fácil você ouvir uma Anitta falando groselha sobre agro, justamente pelo alcance que ela tem, do que você perguntar para um engenheiro agrônomo, para um produtor rural, para um zootecnista, para um veterinário. Então, é até aquela história que eu falo, cara, você tá com um problema no coração, você vai procurar um padeiro ou um cardiologista, né? Então, muitas vezes as pessoas vão procurar na fonte errada. Justamente o meu projeto, Portal do Fazendeiro, que é o portal de notícias que eu estou lançando agora, é para deixar
o conteúdo, as notícias mais mastigadas possíveis. Para quem não tem tempo, para quem não vai conseguir chegar lá e estudar, entender o que é o arroba, o que é o pH da samambaia, entendeu? Só para você entender. Então, eu acho que tem os dois pontos. Tem o lado do preconceito também, mas tem um lado que o agro teve esse delay para se comunicar. Muitas vezes as pessoas não quiseram. Na pandemia, quem pensava em pegar o celular para filmar lá, entendeu? Então foi nesse. E justamente cai a calhar um pouquinho também com a minha história, que foi durante ali a pandemia, aquela história toda, que eu comecei a ver alguns influencers se movimentando. Eu falei, cara, dá para eu entrar aqui. E aí eu comecei a empreender nesse sentido. Cara, a gente fala, né, que por muitas vezes o agro nas redes sociais foi taxado como o vilão do Brasil. Sim. Né? Existe uma questão muito de hype de internet e de um movimento de cancelamento que as pessoas, principalmente no período da pandemia, achavam que elas podiam ser juízes, né, e cancelar as pessoas. E levou o costume até hoje. Sim, e continua fazendo ainda esse movimento. Mas, como você bem trouxe, o conhecimento, né, se ele não é dispersado, a gente deixa o povo ignorante, é bíblico, Sim, né? O povo sim. perece por falta de conhecimento. Como que você vê o papel da internet para trazer informação que o cara, o produtor rural lá, o produtor que está produzindo milho lá, sei lá, no interior do Goiás, não é ele que está ferrando com a camada de ozônio, não é ele que está ferrando com a Amazônia. Obviamente que em todas as áreas vão ter vilões e mocinhos, né? Acho que a gente não pode subestimar isso. Mas o vilão, de fato, não é o agro. O agro não é o vilão desse país. A gente tem boas práticas, seja de mapeamento da cadeia produtiva, boas práticas sustentáveis, o próprio manejo saudável do gado, né? Para que você também tenha uma melhor qualidade de carne, mas que você também tenha um bem-estar para aquele animal dentro do pasto. Exato. Como que você enxerga esse movimento? Cara, é o que eu costumo falar. Existe uma diferença muito grande entre produtor rural e criminoso ambiental. Eu defendo quem produz. As pessoas têm mania de colocar tudo no mesmo balaio, sabe? Colocar produtor rural, criminoso ambiental. Por exemplo, vou te fazer uma pergunta. Você é a favor do desmatamento? Não. Não? Mas essa Depende. mesa é de madeira. Depende. Exato. É isso daí. Porque o que acontece? O agro, ele promove o desmatamento, certo? Mas o desmatamento legal. Um desmatamento que é consciente. Todo produtor, ele é obrigado a preservar. Se a gente trabalhar, pensar assim, dentro das propriedades rurais, privadas mesmo, se eu não me engano, são mais de... Eu até gravei um vídeo recentemente falando isso. São mais de 282 milhões de hectares que são preservados. O que seria isso? Para a gente entender um pouquinho mais. É você juntar França, Espanha, se eu não me engano, Itália, Alemanha, Reino Unido, juntar tudo isso não dá o tamanho do território que é preservado dentro das propriedades privadas. Entende? Então, eu estou falando desde da pequena produção, agricultura familiar, como muitos chamam, a média produção, a grande produção. Então, a gente precisa começar a entender um pouquinho mais realmente. A gente não está falando aqui que vai derrubar as árvores todas, pelo amor de Deus, porque não faz sentido o produtor rural acabar com o que dá sustento para ele. Muitas vezes as pessoas não pensam isso. Quando a gente está falando de pecuária, por exemplo, que foi o caso que você citou, muitas vezes a gente vê alguns ativistas aí batendo no pecuarista porque ele está maltratando o animal. Não faz o menor sentido. O animal que sofre, ele não é produtivo. Qualquer animal que sofre. Não só animal, ser humano. Você vai conseguir ser produtivo num ambiente de trabalho onde você é desrespeitado, onde você é maltratado? Não. Então, o animal... Hoje eu até fiz uma postagem lá no Portal do Fazendeiro mostrando isso. Que realmente o animal, para ele ser produtivo, ele vai ter que ser respeitado. Então, a gente está falando de bem-estar. Bem-estar inclui sanidade, ambiência, um manejo, sempre respeitando o animal. Tanto que seja para corte, para leite. Cara, eu tenho vários exemplos de seguidores assim, que, cara, a gente chega assim... ser bizarro que você vê o povo batendo, colocando o agro como vilão, e esses produtores... Cara, eles choram assim se a vaca tá doente, sabe? Eles choram assim se a lavoura tá começando a dar um prejuízo, assim, de você ver e cortar o coração mesmo. Enquanto isso, tá uma
galera por hype batendo no produtor. E ele tá acordando ali 3, 4 horas da manhã para produzir não só o alimento, mas a matéria-prima do que a pessoa vai usar ali na cidade ou até no campo, que tem gente que acaba batendo também, enfim. E a gente fala um pouquinho de alcance, né? De repente, esse cara, né, que tá lá dentro da porteira, né? Você Sim. falou do agro fora da porteira, né? A gente teve recentemente com a Rossana aqui também, ela fala sobre isso. Como ser porteira para fora. Quando a gente pensa em comunicação, né? Quando o cara, ele tá tendo boas práticas lá dentro da fazenda de corte dele ou na lavoura. Sim. E ele tem a oportunidade de comunicar isso para terceiros, além de ele estar disseminando conhecimento, ele tá promovendo toda uma classe e que de repente não tem ninguém defendendo. Se você fosse contar, né, quem tá defendendo o agro nas redes sociais, provavelmente dá para contar uma ou duas mãos quem tá de fato levantando essa bandeira e mostrando a realidade, né, que a galera não tá lá tacando fogo nas vaquinhas que a gente vai comer, né? Pelo amor de Deus. Como o povo às vezes pinta, né? É verdade. Cara, hoje a gente vê uma crescente de influenciadores e de especialistas começando a mostrar isso daí também. Tá crescendo bem. Só que é como eu falei, como existiu aquele delay, então se a gente parar para ver canais de finanças, empreendedorismo, há 10 anos atrás, estavam trilhando o caminho que a gente está começando a trilhar hoje. Então tem muita coisa ainda para a gente desbravar. O agro, infelizmente, também eu acredito que tem um erro que fala muito para quem já está convertido, sabe? A gente precisa dar a cara a tapa um pouco. Eu apanho muito na internet, cara. Quem me acompanha vê. Seja pela minha forma de pensar, meu jeito de falar. Quando eu falo sobre agro, às vezes é um assunto que não tem nem polêmica, mas tem lá uma porrada de gente me xingando, me batendo. Nossa, e já ouvi de tanta coisa, cara. Falar, então vamos fazer uma vistoria aí na sua fazenda. Que fazenda, meu amigo? Fazendeiro é apelido, sabe? Sei. Então as pessoas vão... acabam batendo sem entender. Mas aonde eu quero chegar? Justamente esse ponto do agro precisar transformar um pouquinho mais da comunicação, cara, o agro ele precisa ser legal, sabe? O agro ele precisa ser visto como entretenimento também. O que eu falo sobre agro é o seguinte, o agro ele não é só negócio. Quando eu entendi isso daqui, virou uma chave no meu negócio em si. É uma filosofia, né? Cara, o agro é um estilo de vida. Então, assim, do mesmo jeito que você tem o estilo de vida da favela, do litoral, do skate e tudo mais, o agro é um estilo de vida também. No agro você tem negócio, tem. Mas no agro você tem a cultura do bença pai, do bença mãe, da fé, porque se tem alguém que tem fé nesse país, é o produtor rural. Não é fácil. A gente vê, por exemplo, o que aconteceu no Rio Grande do Sul, vai fazer um ano. Cara... E que tá afetando a cadeia produtiva até agora, né? Até agora. E assim, não foi por falta de aviso. A gente vinha avisando, a gente que cria conteúdo vinha falando e o povo não estava se preparando para o que poderia acontecer, até financeiramente mesmo. Então, eu acho que o agro ele precisa, questão de alcance, assim, entender também que não é só a parte de negócios. O agro está no entretenimento, está no rodeio, está na vaquejada, o agro ele está, como eu disse, cultura, na fé, né? Ele está nos valores que a gente precisa resgatar também. E eu acredito que a gente está indo bem. A comunicação está se transformando. Mas se a gente for parar para perguntar aqui, por exemplo, quem vai levantar domingo de manhã para assistir um Globo Rural, ninguém vai assistir. Eu assisto. Você assiste? Aí, ó. Eu sou um idoso que dorme 8 horas da noite e que acorda cedo para assistir Globo Rural. Cara, eu tô nessa pegada, velho. Mas, assim, cara, é muito difícil você trazer essa comunicação para os dias de hoje. Com maior respeito, assim, ao Globo Rural, Canal Rural, enfim, todo mundo. Mas essa comunicação eu acho que já não é mais para essa nova geração, entende? Já puxando o gancho, obviamente que uma geração Z nem assiste televisão, né? Eu brinco assim, não são todos os domingos, mas geralmente alguns domingos eu acabo assistindo o Globo Rural. Boa. E já ia puxar um ponto também de sucessão e tecnologia. Tava assistindo o Globo Report e era uma reportagem sobre eficiência em lavouras de grãos, né? Tá. O tema da reportagem era essa. E aí tinha uma galera super jovem que eram filhos herdeiros, né, dos negócios, fazendo curso sobre como se fosse um defensivo biológico, é isso a ideia. Certo. E aí eles estavam lá dentro do laboratório de química produzindo aquele ativo biológico. E aí, qual foi o insight que eu tive, né? A gente já tem visto esse movimento
das pessoas do agro fazendo a sucessão. Ou seja, entendendo que para o negócio ser perene, para prosperar, eu preciso soltar na mão do meu filho, da minha filha, para que eles conduzam. E com novas gerações, vai haver inovação. Mesmo que a gente tenha grandes problemas intergeracionais, a gente ganha como sociedade quando a gente inova e isso tem Total. na sucessão. Como que você vê isso? Você vê que a galera, os herdeiros estão levantando a mão falando assim, pai, daqui, deixa eu gerenciar, eu vou implementar tecnologia, eu vou trazer drone, eu vou fazer, sei lá, vou jogar no Excel os dados da minha fazenda, da minha produção, para eu ter indicadores. Você vê que esse movimento está acontecendo, que é um pontapé para a gente ter cada vez mais o agro eficiente. Sim, Porque sim. também existe uma questão de sustentabilidade. Se a gente traz eficiência para o agronegócio, a gente melhora a cadeia produtiva e a gente consegue alimentar mais pessoas. Porque a gente tem um recurso finito, que é tempo, meio ambiente e solo para continuar alimentando o planeta, né? Sim. Eu falei que o agro ele é um estilo de vida. Se a gente parar para analisar, comparando com os Estados Unidos, os jovens dos Estados Unidos estão cada vez mais querendo sair da fazenda. Porque tá achando que é coisa das antigas, não quer mais estar ali. Hoje, o agronegócio aqui no Brasil, cara, você vai numa AgriShow da vida, é bizarro, pô. Tipo assim, é tecnologia de ponta no Brasil, sabe? Só que eu tenho alguns pontos sobre isso. Eu acho que a tecnologia ela vai ser sempre bem-vinda e tem que estar mesmo. A tecnologia, quando eu falo, não é só da colheitadeira de não sei quantos milhões, mas a tecnologia é na palma da mão, como você falou, organizar um Excel. Tem uma colunista do Portal do Fazendeiro, que é minha amiga, a Rochelle Tomazelli, uma influencer também do agro, está fazendo um trabalho muito bonito, e ela aborda muito esse lance da gestão de pequenas produções. A tecnologia, ela sempre vai ser bem-vinda. O jovem, no campo, aqui no Brasil, ele quer ficar, ele quer permanecer. Uma tecla que eu bato muito esses dias, eu até vi uma charge que me chamou muita atenção. Muitas vezes as pessoas pensam que o agronegócio é só lá da colheitadeira, da Dodge Ram e um monte de coisa. Tem isso no agro? Tem. Mas o agronegócio também tem alguns lugares que ainda estão na enxada, porque pequenas produções também fazem parte do agronegócio. Do ecossistema, né? Exato, cara. É aquilo que eu falo, por mais besta que seja essa comparação, mas assim, se eu planto ou se eu crio para consumo, é agro. Se eu vendo, eu tô fazendo negócio. O nome disso é agronegócio, certo? Sim. E tem gente que quer separar, fala que a agricultura familiar não é agronegócio. Aí agora a gente está vendo uma série de produtores que estão descartando a produção, aí estão colocando a culpa no agronegócio. Já tá vendo? O agronegócio está desperdiçando. Aí eu falei, então beleza, agora vocês já entenderam que pelo menos eles fazem parte do agronegócio também. Mas por que esse movimento, só abrir um parênteses, por que esse movimento de falar que o agricultor familiar não faz parte do agronegócio? Cara, isso daí é uma ideologia, velho. Isso daí é uma ideologia política, sabe? Porque é muito fácil você querer separar o pobre do rico, o preto do branco. E fazer com que aquele pobre, de repente, não cresça, né? Agora, se você pergunta para a maioria das pessoas que fazem parte ali da agricultura familiar, você não faz parte do agronegócio? Ele vai falar, eu faço parte sim, sabe? Quem tá querendo separar, na maioria das vezes, é a galera, o exemplo, tá na Faria Lima, é a galera que não tá no rolê e quer dar palpite. É a galera do Todes. Eu começar a polêmica aqui. Mas muitas vezes é justamente isso que você falou, não tá no rolê, mas quer dar palpite. E aí é isso que eu falo, cara. A tecnologia, ela vai ser sempre bem-vinda. O jovem aqui no Brasil, graças a Deus, está se ligando nessa história da sucessão familiar. Um ponto que eu gostaria até de falar para quem é jovem e está assistindo também, respeitem os mais velhos. Por quê? Eu sei que é difícil. A galera das antigas, às vezes, ainda tem aquela visão meio rígida. Não, sempre fiz assim, vai ser a vida toda assim. Então, a gente precisa saber como lidar também. Mas a sucessão é muito importante. E é um dos assuntos mais abordados hoje no agronegócio, para você ter ideia. Porque o jovem está chegando, está aprendendo, está indo para feiras agropecuárias e está entendendo, está querendo trazer essa tecnologia. É bom, é positivo. E assim, quem chega aqui em São Paulo está acostumado à tecnologia daqui, quando vai para um AgriShow, se surpreende demais. Acha que o negócio era da enxada, agronegócio? Não, lá o negócio é bem diferente. Mas a tecnologia, de novo, vai ser bem-vinda, só que a gente precisa saber também
como lidar com isso tudo, né? Até questão dessa questão de sucessão familiar. Cara, e quando a gente pensa na sucessão, você acredita que a dificuldade, de repente, é do pai, da mãe, do avô, da avó, em entregar a gestão, né? Que não necessariamente é entregar o patrimônio. Sim. Não é por falta de estratégia, né? Porque eu vejo assim, quando de repente eu sugiro para um cliente, olha, vamos estruturar a sucessão patrimonial, então a gente vai criar uma holding, a gente vai fazer um acordo de cotista, vamos colocar as regras para os herdeiros, né? Como que eles têm regra de que eles têm que ter performance, né? Então uma das estratégias muito eficientes é eu falar, cara, você precisa, no seu acordo de cotista, você vai colocar uma regra do jogo. Então, se o herdeiro ele não bater aquela meta de lucro, ele não bater aquela meta de eficiência de custo, ele não tem lucro naquele ano. Eu vejo, né, enquanto consultoria, que às vezes quando a gente fala de sucessão, tanto o pai quanto o filho tem a impressão que, ó, estou dando a minha fazenda, agora você faz o que você quer. Mas quando a gente coloca estratégia e o sucedido, ele entende que, não, eu estou fazendo isso para o negócio crescer, vai ter mais estratégia, vai ter mais lucratividade, muda o jogo, com comunicação, Total. obviamente. Cara, inclusive a gente tava conversando sobre o Rodrigo Genari, Sim, né, parceiraço. amigaço. Nossa, demais, cara. E eu tenho a honra de ter ele também no Portal do Fazendeiro e ele aborda a gestão de fazendas de cortes. Só que ele traz muito essa história de transformar a sua produção, a sua fazenda, enfim, sua pequena produção, se for o caso, numa empresa, né? Então a gente está mudando esse olhar. O cara hoje ele precisa entender as metas, aonde ele quer chegar, aonde ele está perdendo dinheiro, aonde pode ser mais aproveitado, sabe? Isso é uma história nova, principalmente para pequenas produções aqui no Brasil. Porque sempre foi tocando daquele jeito, né? Vamos empurrando com a barriga, eu planto aqui, eu produzo ali, enfim. Hoje a gente precisa, se a gente quer ser o país que vai alimentar o mundo e estamos caminhando cada vez mais rápido para isso, a gente precisa olhar também como uma empresa. Infelizmente, tem muitas produções ainda que não olham. Já estão se preocupando com sustentabilidade, estão começando a trazer tecnologia, mas tem muito lugar ainda que precisa se enxergar como uma empresa. Tem muito lugar ainda que não está alimentando o Excel certinho ali, sabe? Então, são coisas básicas. Quando a gente fala até de tecnologia, são coisas básicas que a gente pode implementar no dia a dia. Como eu falei, às vezes está na palma da sua mão. Algo que vai melhorar, só do fato de você ter uma organização ali, já vai ser bom. E aí entra isso que você falou, de alcançar metas, de vendas e tudo mais, cara. E, cara, como que você tem visto o tema gestão de pessoas no agro? A gente tem uma dificuldade tremenda, né? O Brasil como um todo está enfrentando uma dificuldade em relação à gestão de pessoas, né? Recentemente, o relatório de tendências em RH para 2025, feito pelo próprio, né, uma consultoria de RH, trouxe alguns dados, como, por exemplo, a dificuldade com liderança, a dificuldade com treinamento e desenvolvimento de soft skills, a dificuldade com recrutamento e gestão de novos talentos. Você acredita que essa dificuldade dessa média do mercado, ela também é uma dificuldade do agronegócio? Como que você tem visto isso? Cara, aí você chegou num ponto que eu gosto de falar. Justamente porque o agro aborda essa questão de resgatar valores, né? Hoje, uma das questões que mais se fala, tipo assim, quando você vai visitar uma fazenda, uma produção, não tem mão de obra qualificada. Mas também a gente precisa trazer condições para essa mão de obra, entende? É aquilo que eu falo, cara, não adianta você tá com um avião na sua fazenda lá, que você comprou, não sei o quê, mas você não tem um banheiro digno para o seu colaborador, para o cara que está trabalhando ali. Então é esse ponto. A remuneração do campo cada vez está crescendo mais. Se eu não me engano, do ano passado, o agronegócio empregou cerca de 28 milhões de pessoas. Quando a gente fala sobre agronegócio, é toda a cadeia, tá? Dentro da porteira, mas também nas indústrias e tudo mais. Cara, mão de obra e gestão de pessoas, a gente precisa pegar um pouquinho mais na mão do colaborador e entender, trazer esses valores novamente para dentro do negócio mesmo. No campo, recentemente eu fiz um react que viralizou. O vídeo era um rapaz falando que no campo você consegue se aproximar cada vez mais de Deus e tudo mais. Porque ali você está trabalhando e você está enxergando o pôr do sol, as estações passar e tudo mais. E, cara, você começa a enxergar isso daqui, você traz essa qualidade de vida para o seu colaborador,
você mostra para ele o quão ele é importante dentro daquela produção, o cara vai trabalhar feliz, pô. Não tem como. Um dos grandes males que vai assombrar vai assombrar não, já está assombrando a nossa geração é a depressão. Então, se a gente cuida bem do nosso colaborador, se a gente cuida bem de quem está trabalhando com a gente, se a gente é honesto, cara, a gente não vai ter... A nossa margem de erro vai ser menor, sabe? São coisas simples, é isso que eu falo. O agro resgata valores. O campo, ele forma homens e mulheres de verdade. Então, quando você começa a entender um pouco mais que não é um número, que é uma pessoa, você começa a virar o jogo e a pessoa vai trabalhar muito mais motivada para dentro do seu negócio, sabe? Ixi, aí tem várias questões que dá para a gente abordar, assim. Muito bom. Você traz essa questão, né, de a qualidade de você ver Deus no campo, de você trabalhar no campo, de fato faz muito sentido. Eu visitei uma indústria recentemente e aí você chega, tem todo um arborismo na frente e tal, é uma indústria do ramo de metais. E aí eu fui no escritório deles, né? E aí o escritório é todo de vidro eu tô trabalhando aqui e aí é vidro. E aí, por que é de vidro? Porque tem uma montanha atrás nas costas da fábrica. Daí eu entrei assim, olhei pro pessoal do ADM e falei, nossa, que privilégio. Foi meio que automático. Eu falei, é um privilégio você trabalhar com essa vista. Eu sou o cara que adora São Paulo, adora cidade grande, mas eu adoro cidade grande porque eu piso na grama no sábado de manhã, né? Pode ter sentido essa questão. Mas, de fato, é um privilégio você, né, acordar e ver um pôr do sol limpo, como a gente não consegue ver em São Paulo, por exemplo. Isso vai refletir na qualidade de vida e na saúde emocional. Cara, eu vejo assim que as pessoas cada vez mais estão, infelizmente, perdendo valores, e aí é onde eu falo que, pô, foi um chamado que eu tive. E eu entendo que Deus se revela nessa forma, sabe? Eu costumo brincar, eu falo, Deus é caipira, cara. Ele gosta de falar com a gente num pôr do sol que a gente contempla, no cafezinho que a gente toma. Esses dias eu li um texto que me chamou muita atenção. No frigorífico, o cara... Tipo assim, todo mundo entrou, o cara deu bom dia lá pro porteiro. E aí, na hora de ir embora, ele foi entrar lá na câmara fria lá e, pô... porta fechou, ele ficou trancado. Todo mundo foi embora. E ele ficou lá batendo e tal. E ninguém foi lá ajudar. Passou umas 2, 3 horas. O porteiro, ele deu bom dia, foi lá, abriu a porta. E ele estava vivo dentro da câmara fria ainda falando, cara, pô, obrigado que você me salvou, mas como que você sabia que eu estava aqui? Ele falou, não, cara, é porque você foi o único que passou e me deu bom dia. Entende? No campo, a gente tem essa coisa de você olhar para a pessoa, bom dia, boa tarde, boa noite, bença pai, bença mãe, sabe? A conexão interpessoal, né? Exato, cara. E fala para mim se Deus não se revela nisso. Muito bom. Sabe? Eu lancei um e-book, agora foi um milagre também, uma bênção, cara. Tem um e-book que eu lancei que se chama Entre a Terra e o Céu, 30 dias ouvindo a voz de Deus nas coisas simples da vida. Cara, eu não coloquei um centavo nesse e-book. Eu só desenvolvi ele, já tinha boa parte dele na cabeça, e no momento de oração eu desenvolvi, vou te dar de presente, vou mandar para você. E, cara, o tanto de venda assim que já tá entrando, assim, tá me surpreendendo muito, sem colocar um centavo, um marketing digital aí. Mas o ponto é, quando eu entendi que meu chamado era justamente esse mesmo, conectar o campo e mostrar como o campo pode transformar vidas, ele pode trazer qualidade de vida tanto para quem está morando, tanto para quem se conecta, coloca o pé na grama, tanto para o RH da empresa que precisa entender também, ser compreendido dentro das empresas. E uma das brigas que existem, infelizmente, no nosso país e em muitos outros países também, é essa questão de, pô, o patrão não vem aqui trabalhar, o patrão só manda, não sei o quê. Cara, os que eu conheço, de verdade, principalmente a galera do agro, mas trabalha muito, mano. Trabalha demais. E eu acho que precisa ser uma troca, né? Tem uma música do Tião Carreiro também que fala que o país ele não vai para frente se não for o empregador e o funcionário, o colaborador, né? Eu não vou lembrar a letra agora exatamente, mas fala basicamente isso. É uma máquina que está girando e precisa dos dois. E a gestão de pessoas também está aí para conectar. E é uma questão do conceito do que é trabalho, né? Até aproveitando um tema, né? Essa questão de gestão de pessoas, eu brinco às vezes, eu não gosto de trabalhar de sexta. Eu brinco no meio dos meus amigos, né? Porque eu tenho uma agenda bem flexível na sexta-feira. E eu, Felipe, entendo que o ócio
O ócio, ele é muito importante para minha produtividade e para minha criatividade. Nossa, demais, velho. Demais. E aí surgiu algum meme que tava hypado da galera geração Z que foi fazer entrevista e falou, não, mas eu tenho que trabalhar de sexta? Não faz sentido trabalhar de sexta. E aí os meus amigos começaram a me mandar, umas pessoas me mandaram, e aí eu fiz até um stories falando sobre isso, que ok não trabalhar de sexta. Daí o primeiro história era, ok não trabalhar de sexta. Uma pessoa falou, nossa, você tá defendendo semana de 4 dias? Daí eu continuei a história. Não, não é isso. Ok não trabalhar de sexta, porque a minha produtividade de segunda a quinta entregou, e o não trabalhar de sexta, no meu caso, é não ir pro escritório. Mas eu tô no WhatsApp, eu tô atendendo, me relacionando com pessoas, então é um check, por exemplo, eu vou almoçar com um prospect na sexta-feira. Isso é trabalho, é uma forma diferente. Então, quando as pessoas falam, o patrão não trabalha, depende do modo de vida e do que é trabalhar especificamente para você, se é só fazer uma entrega no geral. Como que você enxerga isso? Agora mudou aqui. Como que você enxerga esse lance dessa geração Z hoje em dia aí? Que, tipo, tem esse lance de não querer trabalhar na sexta, de ser virado contra o agronegócio. Como é que você enxerga isso? Cara, esse comportamento, né, da geração Z é reflexo da sociedade. Né? Não acordou um dia e falou assim, agora eu quero mudar a regra. Então existia aquela mesma meme, né, de homens fortes constrói uma sociedade forte, sim. Uma sociedade forte constrói homens fracos, alguma coisa nesse sentido. Cara, a gente tem uma realidade de pessoas com baixa tolerância a emoções negativas, né? Então eu vou ser pai agora, eu tava lendo um estudo científico sobre como é prejudicial quando a gente não tolera que a criança no primeiro setênio, na primeira infância, não tenha emoções negativas. Ela precisa sentir medo, ela precisa sentir frustração, porque é importante para a formação de caráter. Então eu acredito que a geração Z, não numa totalidade, porque tem exceções em todos os lugares, uma geração com baixa tolerância ao estresse, baixa tolerância a emoções negativas, com dificuldades de subordinação e que vão refletir em outra realidade no futuro, né? Eu conversava com meu pai recentemente, como é o conflito geracional, né? E como as coisas mudam. Meu pai viu a ditadura. Eu sou, na família, né, sou a última geração que viu o mundo sem internet. E o Miguelzinho não conhece o mundo sem inteligência artificial a partir do momento que ele nascer. Nossa, cara. É muito louco isso. Então, só que quando a gente tem, né, a questão do alinhamento de valor, isso é uma visão Felipe, tá? Um alinhamento de valor muito claro, principalmente nessa questão da família, de você comunicar aquilo que você acredita para os seus filhos. Isso faz com que, ainda que haja mudança de visão de mundo, porque eu tenho uma visão de mundo diferente do meu pai, mas eu comungo dos mesmos valores que ele, que são e que dá para coexistir. Eu posso ter uma visão de mundo, de tecnologia, de vida agitada, enquanto meu pai não tem essa visão. Mas a gente comunga dos mesmos valores, da importância da família, dos relacionamentos, da verdade, e tá tudo certo. Só que quando a gente caminha por extremismo, aí fudeu. Verdade, cara. Você não consegue se relacionar com as pessoas, né? Verdade. Então, essa é a minha resposta sobre como a gente vive esse conflito com a geração Z hoje. Eu vejo hoje, cara, esse lance da geração Z... Como você disse, não começou de agora. Foi alimentado com o tempo. Tô falando isso porque esses dias eu tava vendo um pessoal ali fazendo uma bagunça ali, tipo, na calçada, tomando uma, não sei o quê, e usando certas coisas. E eu via crianças ali passando. Os pais dessas crianças estavam com esse hábito, com essa atitude, e as crianças. Então, o que as crianças já vão aprendendo? Entende? Por isso que eu bato muito forte nessa tecla dos valores. Porque não é que a gente vai ser perfeito, não, cara. A gente não é. Eu sou cristão, eu erro todo dia, sabe? Mas, justamente, a gente saber entender que tudo tem um limite, é a gente preparar essa próxima geração, a gente se preparar também. Uma das coisas que mais me deixa feliz no meu trabalho é quando eu trago alguma mensagem, alguma coisa assim, é as pessoas falando, cara... Seu conteúdo me ajuda na questão de ansiedade, de depressão, combater. E querendo ou não, esse é um gigante da nossa geração, cara. Como você falou, né? Homens fortes geram tempos fáceis geram homens fracos, homens fracos geram tempos difíceis. É isso. Hoje a gente tá numa geração que, assim, cara, vai acabar pegando uma labuta aí. Por conta da ansiedade, da depressão, eu mesmo já sofri muito com ansiedade. Comecei a empreender também, criar conteúdo por conta de ansiedade. Mas a partir do momento que a gente entende que aquela dificuldade é para nos
formar, para nos modelar, a gente começa a mudar a visão que a gente tem. Então, eu acredito que para essa geração que é contra o agro, que é contra Deus, que é contra alguns valores, cara, infelizmente a dor ensina, né, velho? Então, ou é pelo amor ou é pela dor. Eu E eu gosto compacto muito demais com a sua visão. de uma questão, eu sempre disse muito, né, que num velório eu vendo lenço. Eu sempre Sim. usei essa expressão, que num velório eu vendo lenço. Porque é isso mesmo, num velório você tem a opção de chorar ou de você vender lenço. Então a capacidade, eu sei que a gente tem momentos de pico, né, de emocional, dias que a gente tá bem, outros dias que a gente não tá tudo normal, bem, tá é tudo ser certo, humano. né? A gente tem um problema também de vício em dopamina, né? Não dá pra falar que você feliz e vou falar bom dia, sol, todos os dias. Tem dia que a gente vai acordar virado e tá tudo certo, né? Isso é ser humano. Mas quando a gente tem a capacidade de ver de lenço no velório, é você entender que de toda situação de crise, você tira uma oportunidade de aprendizado. Seja para você não fazer aquilo novamente, você não ter problema com aquilo novamente, ou você visualizar o mundo de uma forma mais madura. Irmão, quando a gente fala de empreendedorismo, né? Empreendedorismo move esse país, né? Você decidiu aí, né, empreender, fazer conteúdo, tá na internet, um ambiente super vulnerável, né? Eu acho que a gente fica muito disponível para todo mundo da internet e tem o ônus, mas tem bônus, mas também tem ônus. Não é uma mil maravilhas, né? Sim. Quando você está com seus amigos, com a sua família e o tema é empreendedorismo, qual é o tema, qual é o papo empreendedor que você não deixa de jogar na mesa? Cara, eu gosto muito de falar sobre geração de emprego, sabe? Então, a gente vê aqui nesse país, por exemplo, que não sei quantas milhões de pessoas estão desempregadas. Cadê? E aí, cara, você fala assim, o político que vai entrar vai resolver isso daqui. Cara, quem vai gerar emprego não é o político, pô. Quem vai gerar emprego é quem tá ali, o testa de ferro, tá empreendendo, sabe? Muitas vezes as pessoas não têm essa visão. Só que, lógico, eu enxergo, por exemplo, a política ela como uma estrada. Ou aquela estrada vai ser boa ou vai ser ruim. Mas você pode chegar ali no destino que você quer. Ela vai atrapalhar ou vai ajudar de alguma forma. Só que quando a gente fala sobre geração de emprego, cara, entra muito nessa história que a gente estava conversando sobre gestão de pessoas também. Hoje, o processo que eu vejo que Deus tem trabalhado comigo, estou começando a trazer algumas pessoas já para trabalhar também comigo, não CLT ainda, mas algumas pessoas que já vêm somando no meu negócio. E o processo que Deus vem trabalhando comigo é criando casca. Eu simplesmente sinto que ele está fazendo isso. Criando casca, fortalecendo o músculo. Para quando eu tiver uma equipe, eu saber liderar ela, sabe? Ainda mais quando a gente fala sobre internet. Você vai empreender na internet, cara, também. Cara, você tem que... A gente tava conversando. A gente tava conversando. Cara, não é fácil. Esses dias eu fui cancelado aqui. Assim, eu brinco, né? Eu tava falando até o momento que eu tava beirando o cancelamento. Agora eu já fui cancelado, agora é a gente procurar o próximo cancelamento que vai ser. Porque, querendo ou não, as pessoas vão falar. E se você não tem peito suficiente para aguentar o rojão e saber jogar isso, canalizar isso de uma forma que a sua equipe não vá ser comprometida com aquilo também, então isso é uma coisa que brilha muito nos meus olhos, velho. Tipo, geração de emprego, geração de oportunidade. Eu tenho o hábito de, toda vez que eu vou almoçar, que eu vou jantar, eu oro e peço para que Deus abençoe a vida dos colaboradores que eu ainda não tenho, mas que eu vou empregar. E, cara, se a gente fala sobre empreendedorismo, vai o papo de fé também, porque... Tem que ter fé para empreender nesse país. Cara, assim... Cara, eu admiro demais quem está empreendendo. Lógico, como você falou, tem gente boa e gente ruim, tudo, né? Mas, cara, como que você enxerga o lance de fé, assim, para você, dentro do empreendedorismo, para eu ver se aí bate nossas ideias? Cara, eu sempre acreditei, né, que a gente precisa empreender com dados, mas que tem um componente muito importante na hora de você fazer um novo negócio, que é você colocar o pé e Deus colocar o chão. E que, às vezes, algumas decisões a gente vai tomar na hora de começar um negócio, de expandir um negócio, e que, obviamente, vai ter dados, né? Vai ter informações técnicas, mas vai ter muito esse feeling que é uma motivação divina. Você falar, putz, não, eu vou, e porque vai dar certo. É ter essa fé, esse passo de fé mesmo de você falar, não, Deus vai colocar o chão.
E não só trazendo a prioridade para o empreendedor, né? A gente sabe que no dia a dia, na noite, quando todas as luzes se apagam, a responsabilidade de sustentar a equipe, a responsabilidade de garantir a perenidade do negócio é sua. Sem saber Então, você muitas vezes como vai ser o dia de amanhã, Então né, você velho? tem que ter resiliência. Esse é o caminho. Cara, eu fico pensando muito nisso que você falou, sabe? Questão de você não saber como é que vai ser o dia de amanhã e, assim, você vai empreender baseado em dados, certo? Mas se a gente falasse ali pro Walt Disney lá no início, pro Steve Jobs, um monte de gente, sabe? Cara, naquele momento, o cara não vai ter Tinha os dados. Não tem dados. Não... Cara, tem que ter trabalho. E é aquela coisa, tem que ter fé, velho. Porque, assim, sem fé o empreender... Eu particularmente não acredito que o empreendedorismo saudável mesmo vai conseguir ser 100% baseado em dados, por mais que seja importante, né? A gente precisa ter esse aprendizado. Eu acredito que empreendedorismo, negócio tinha que ser ensinado nas escolas, educação financeira tinha que ser ensinada nas escolas. Infelizmente ainda não é, mas tem esse lance da fé também. E a fé, ela conecta tanto com o empreendedorismo, tanto para o agro, tanto para aquilo que a gente se dispõe a fazer, né, velho? Tudo, né? Absolutamente tudo. Cara, muito obrigado pela companhia. A gente costuma deixar nossos convidados à disposição da nossa audiência, então eu queria que você só comentasse com a galera, né? A galera que acompanha seu conteúdo, quer assinar o Portal do Fazendeiro, como que as pessoas te acham nas redes sociais. Boa, cara. Olha, primeiramente, de novo, muito obrigado pelo convite, tá? Me senti muito honrado. Vamos trocar uma figurinha aí que eu vou passar uns contatos bons pra você trazer aqui. E olha, pra quem quiser, é pra aqui que eu olho? Isso, olha, sim. nem, o tanto que essa câmera tá me deixando bonito, tá parecendo que eu tenho 2 metros de altura. O povo vai me ver na rua por aí e fala, ih, rapaz, a câmera aumentou, né, ali. Só procurar lá, colocar no Instagram, _fazendeiro, ou no TikTok, eu.fazendeiro. Estamos alcançando algumas milhares de pessoas lá. Sempre propagando a cultura do campo, mostrando como o campo transforma vidas. E eu uso muito entretenimento para isso, né? E, cara, mais uma vez, Deus te abençoe. Vou orar pelo seu negócio aqui hoje, porque eu tenho certeza que essa missão de propagar o empreendedorismo é algo que é muito bonito e que precisa ser visto cada vez mais. Conta comigo se você precisar de verdade. Você é um rapaz, gente boa, dá pra perceber isso. Muito obrigado. Fechou, meu irmão? A gente acredita muito que a gente precisa divulgar a cultura do empreendedorismo. Quando a gente pensa, né, em empreender, em fazer negócio, muitas pessoas elas acham que é todos os dias um novo brigadeiro pela manhã. Alguns dias são, outros não. Né? Outros é um colchão duro pulando do prato. Mas aí que tá a beleza do empreendedorismo, de você conseguir mergulhar em todas essas vertentes. Então, obrigado pelo feedback e obrigado pela companhia. Tamo junto, cara. É aquela história, é o tijolinho por dia, né, cara? Muitas vezes a gente tem mania de olhar aquele muro pronto ali e fica até assustado. Mas se a gente colocar um tijolinho por dia, uma hora a gente chega, uma hora a gente constrói. Quando vai ver, tem muita gente sendo beneficiada com aquilo que a gente começou a empreender também. Isso aí. Fechou? Galera, muito obrigado pela companhia em mais um podcast Papo Empreendedor. Você já sabe, quer acompanhar nossos conteúdos, sugerir convidados, trocar ideia, vocês nos acham em todas as redes sociais como @Papo Empreendedor Podcast. Muito obrigado novamente e até a próxima.